A Bíblia não é um conto de fadas e nem as suas histórias são desconexas. Antes mesmo de Adão pecar, Deus já tinha um plano de redenção para o homem. Desde Abraão, o pai da fé, passando por Isaque e o seu sacrifício não consumado, por Jacó, que lutou com um anjo, e por José, que sonhou os sonhos de Deus, até Moisés, que libertou o povo do cativeiro do Egito e assim se formou a nação de Israel, Deus já tinha um plano. E tantos outros heróis da fé se passaram: Elias, Eliseu, Davi, Salomão, Jó, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos. E a salvação foi anunciada por Isaías, e ele disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E a salvação então veio através de Jesus, e ele disse: ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Mas ele também disse que a seara era grande e poucos eram os trabalhadores. O próprio Deus disse: a quem enviaremos? Quem irá por nós? E Paulo disse: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E Jesus ainda disse: amai o próximo como a si mesmo. Bem-aventurados os misericordiosos, os pacificadores, os mansos, os puros de coração, os que choram, porque eles serão consolados. Se você quer entender o plano de salvação, se você quer ser um ceifeiro e cumprir o ide do Senhor, se quer aprender a amar o próximo como a si mesmo, se quer ser um bem-aventurado, conheça a Deus e prossiga em conhecê-lo. A escola bíblica dominical é um ótimo caminho para isso. Escola bíblica dominical, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, você que está nos acompanhando nesta manhã de domingo, hoje exatamente 9 de agosto de 2020, esta manhã abençoada pelo nosso Deus, a qual nós temos a oportunidade de aprendermos da palavra do Senhor. Você que está nos acompanhando nesta manhã de domingo ou depois mesmo, que a nossa live vai estar aí disponível no nosso canal da nossa igreja. A bênção do Senhor esteja sobre você e que você possa aprender mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar a palavra do Senhor, mais uma lição, a 10ª lição da revista Motivações Cristãs da Convenção Batista Fluminense, a revista Palavra e Vida. Esta revista foi escrita pelo pastor Samuel Muri de Aquino. Ele é pastor da Terceira Igreja Batista em São Fidélis. E nós temos a oportunidade nesta manhã de estudar a palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus pela sua vida, por você que está conosco aí, nos acompanhando. Quero deixar bem claro, e já no início desse estudo, que todas as suas perguntas e as suas dúvidas que você tiver quanto a esta lição, você pode comentar aí no nosso, deixar o seu comentário aí, que na próxima lição eu vou estar respondendo os seus questionamentos quanto a esta lição. As perguntas têm que ser pertinentes ao assunto que nós estamos abordando, tá certo? Eu vou trazer uma resposta na próxima lição. Eu vou trazer um tempo hábil para estar respondendo as perguntas feitas nesta lição. Então você que tiver alguma pergunta quanto ao assunto que nós vamos abordar, no início da próxima lição, que vai ser a 11ª, eu vou reservar um tempo para responder as suas perguntas
pertinentes ao nosso assunto abordado de hoje. Pastor, qual é o assunto que nós vamos abordar hoje? A 10ª lição, ela tem como tema conhecimento que fortalece e produz frutos. Se encontra onde? Abre a sua Bíblia aí no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Enquanto isso, nós vamos orar pedindo a Deus a direção da nossa escola bíblica nesta manhã de domingo. Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos por esta oportunidade, por estarmos em Tua presença, Senhor, orando, pedindo, Deus, em nome de Jesus, a direção do Teu Santo Espírito, pedindo, Senhor, a condução para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, sermos agraciados pelo Teu Santo Espírito e que juntos, Senhor, possamos aprender da Tua palavra, aprender, Senhor, do Teu Santo Evangelho. Ah, Senhor, em nome de Jesus, vem estar conosco, Senhor, nos abençoando, cuidando de cada um de nós. Venha, Senhor, nesta manhã deste domingo, ó Deus, ampliar o nosso conhecimento e o nosso entendimento para a honra e para a glória do Teu santo nome. Abençoa-nos, Senhor, através desse estudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você que está aí com a sua Bíblia, aliás, você que está com a sua palavra, com a palavra de Deus, aliás, com a sua Bíblia, abra aí no livro de 2 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Procura aí, 2 Pedro, capítulo 1, verso 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu estou usando a versão da NVI, Nova Versão Internacional. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aquele que, mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenham-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão, e assim vocês entrarão, versículo 11, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do Senhor Jesus Cristo, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, o que essa lição traz para nós? O tema já é muito pertinente. Conhecimento que fortalece e produz frutos. Eu quero pensar com você o seguinte: será que nós estamos buscando conhecer a Deus?
Será que nós estamos buscando conhecer a Deus para darmos frutos que agradam ao Senhor? Não adianta você ir para a igreja, buscar o Senhor, participar de cultos, estudos bíblicos, vigílias, cultos de oração, momentos de estudos, escola bíblica e tantos outros eventos que acontecem eclesiasticamente dentro da igreja, ou fora, ou até mesmo na sua casa nesse tempo de pandemia. Se tudo que você adquire, você esquece, ou simplesmente é algo momentâneo. A própria palavra de Deus nos diz que nós precisamos deixar de ser ouvintes e nos tornarmos praticantes daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós ouvimos. Então eu quero fazer uma pergunta muito interessante a você. O que você aprende, o que você absolve na casa do Senhor, você faz o que com isso? Você tem transformado isso em frutos? Você tem feito daquilo que você tem absolvido do Senhor uma forma de frutificar para o reino de Deus? Isso é muito importante, irmãos, porque às vezes a nossa vida se torna um ciclo vicioso. Nós vamos para a igreja, escutamos a palavra, aprendemos a palavra, e aí, quando é a hora de darmos frutos, de utilizarmos aquilo que nós aprendemos, nós simplesmente não sabemos como fazer ou o que fazer, porque estamos rasos, estamos desprovidos do conhecimento, ou apenas ouvimos, mas não praticamos. E o apóstolo Pedro, ele está aqui exortando a igreja a fazer o seguinte: olha, vocês estão aprendendo, tanto com Paulo, tanto com os outros apóstolos, tanto com os discípulos que foram dispersos durante a grande perseguição de Nero. Vocês têm a oportunidade de aprender, vocês estão tendo a oportunidade de conhecer o ministério, aquilo que o Senhor Jesus deixou para vocês. Agora, não é só para ouvir, não é só para vocês escutarem. Vocês precisam, além de serem ouvintes, vocês precisam praticar aquilo que vocês estão ouvindo. E mais do que praticar, vocês precisam frutificar na vida de vocês, abençoando outras vidas. E esta lição de hoje, necessariamente deste domingo, traz para nós esse desafio de nós também adquirirmos o conhecimento de Deus, buscarmos o Senhor. É inclusive sobre isso que nós vamos falar no culto, logo mais no templo, aqui no templo, na casa do Senhor, na igreja. Nós vamos começar uma série de mensagens falando sobre isso, as carências da igreja, referente ao texto de Oséias 4:6. O meu povo pega por falta de conhecimento, meu povo está perecendo por falta de conhecimento, e a palavra de Deus, ela nos exorta a dizer: prossigamos e conheçamos ao Senhor. É interessante que o povo de Deus está vivendo, está andando um curso sem querer conhecer. E quando conhece, não pratica. E quando conhece, não guarda. E quando conhece, não deixa frutificar, não deixa germinar em seu coração através das suas atitudes. Então o apóstolo Pedro, ele está exortando de uma forma pastoral a igreja do Senhor. Afinal, as cartas que ele escreve são para a igreja universal. Então ele escreve essas cartas no intuito principal de exortar a igreja a sair da ideia de só apenas ver, de só apenas olhar, mas também de praticar e frutificar. Então, os temas propostos que Pedro coloca aqui, em específico nesta carta, neste estudo, é uns ensinamentos também bem correlacionados com o do apóstolo Paulo, na ideia de exortar a igreja do Senhor a evitar a cometer os erros presentes. Tanto na cidade de Colossos, ou na igreja de Colossenses, tanto em Éfeso, na igreja local, quanto em Corinto. Então ele traz aqui para a igreja a ideia de que é preciso manter o foco, é preciso frutificar. A carta provavelmente foi escrita na década de 60 depois de Cristo,
antes da sua morte. Esta carta ela tem em específico a ideia de ser escrita antes da morte de Cristo. Antes da morte de Pedro. Pedro, então, ele traz essa ideia da morte dele. Ele escreve isso aí antes de morrer. Então ele deixa esse aviso para a igreja do Senhor Jesus. Assim, a preocupação pastoral do apóstolo Pedro para com os cristãos é para manterem o foco no conhecimento e no crescimento. Queridos, são duas coisas que não podem andar solitárias. O conhecimento, ele não pode andar fora da atitude. Da mesma forma que o conhecimento, ele não pode andar longe do crescimento, ou seja, a atitude está atrelada ao crescimento. Você conhece e cresce, você absorve, você aprende e pratica. Não tem condições alguma de alguém conhecer, chegar ao pleno conhecimento, ter a noção do que está sendo certo, do que é fazer certo, do que é transcorrer certo e continuar praticando o errado. Isso simplesmente é uma atitude inútil. E Pedro, quando ele escreve essa carta, ele escreve porque ele está vendo isso acontecer. E é interessante que a carta é muito atual para os dias que nós estamos vivendo, querido. Nós estamos vendo pessoas tendo o pleno conhecimento, chegando ao conhecimento da palavra de Deus, mas estão pecando aonde? Só em conhecer e não praticar. Então essa lição de hoje, ela tem um ingrediente muito especial, porque ela vem nos exortando a continuar conhecendo, a continuar procurando, a continuar buscando ao Senhor, mas também não deixando de lado a importância de praticar aquilo que nós estamos conhecendo. Então, Pedro, ele traz aqui a ideia de manter o foco no conhecimento, no crescimento, e ele tem também a ideia de auxiliar a igreja do Senhor a combater os erros, apontando a volta triunfante de Jesus. Então ele traz aí essa ideia. Então a primeira coisa que a lição traz, que o autor da lição traz, ele traz a ideia de o conhecimento pleno de Deus resulta em paz e em graça, ou em graça e paz. Quando você conhece a Deus, algumas coisas em sua vida vão ser necessárias de mudança. Não tem condições alguma de alguém que conhece a Cristo, o amor de Deus através da vida de Cristo, através dos ensinos de Cristo, que antes de conhecer era alguém bruto, era alguém ignorante, era alguém não ignorante no conhecimento, mas ignorante nas suas ações, pessoa ríspida, pessoa indiferente, pessoas que em suas palavras só ouviam palavras de baixo calão, pessoas com atitudes totalmente depravadas. Não tem condição alguma de uma pessoa conhecer a Jesus e continuar praticando a vida pregressa antes de Cristo. A Bíblia diz que quando nós conhecemos a Cristo, é preciso matar o velho homem, é preciso deixar o velho homem, é preciso assumir a nova criatura que Cristo nos concede. Então, quando Pedro escreve esta passagem, ele traz algo muito importante para nós. O que Pedro então traz de importante para nós? Será que tem alguma coisa importante de Pedro quando ele diz que nós, ao chegarmos ao conhecimento, nós vamos resultar da nossa vida a graça e a paz? O autor se apresenta como Simão Pedro, apóstolo e servo, e de antemão nós já vemos algo de Pedro que me chama a atenção, que o Pedro, antes da morte de Jesus, que era aquele impetuoso, aquele intempestivo, aquele que tomava as palavras sem calcular, agora nós vemos um ar de
um ar de simplicidade, um ar de reconhecimento que ele é o que é pela misericórdia de Deus. Nós vemos um ar de humildade totalmente diferente de um Pedro que nós vemos antes de tudo, um Pedro que ele queria estar na frente. E então, muito diferente, como o autor está dizendo aqui, nos dias de hoje, de líderes que são dirigentes do povo de Deus, mas que se apresentam como se fossem os homens mais santos da terra, homens que não se vê nada de servo, e sim autoridade que quer ser apenas servido. O autor coloca aqui pessoas que se acham donos, patrões dos servos de Deus. E aqui ele traz algo interessante que eu quero fazer referência. Ele diz: a palavra apóstolo tem um sentido de mensageiro enviado. E somente os 12 e Paulo, isso é muito importante a gente deixar claro, são reconhecidos como tais. Não existem outros apóstolos ao longo da igreja, nem tampouco em nossos dias. Hoje a gente vê aí uma série de apóstolos, tem até a ideia do pai apóstolo, temos a ideia de igrejas apostólicas, em que vem trazendo os seus líderes como apóstolo. A Bíblia é bem clara, só você que está me assistindo agora, dá uma conferida lá em Atos 1, do verso 20 ao verso 26. Lá tem os critérios para alguém ser apóstolo. Isso aqui você vai encontrar quando eles vão denotar ou vão definir aquele que vai substituir Judas Iscariotes. E aqui nesse texto de Atos 1, a partir do verso 20, você vai ver eles... você vai perceber que eles vão, de tantas pessoas, eles vão tirar 2 pessoas. Porque eram as pessoas que preenchiam os pré-requisitos para ser apóstolo. Tinha que ter andado com Jesus. Tinha que ter visto Jesus ressurreto. Então nós vemos hoje uma desconsideração nítida daquilo que a primeira igreja tomou, a igreja do primeiro século, os primeiros cristãos tomaram como base. Nós vemos igrejas hoje tomando um caminho totalmente diferente. Não cabe aqui, nós respeitamos, não cabe aqui discutir isso. Então, os destinatários são pessoas que foram alcançadas pela salvação de Cristo. E aí, eu trago aqui a ideia muito interessante, porque Pedro se identifica com os cristãos. Aqui nós não vemos Pedro num ar de superioridade. Embora ele tivesse andado com Jesus, embora ele tivesse andado sobre as águas, subido no monte da transfiguração, visto Jesus como ele realmente era, embora ele tivesse pecado ao ver Jesus recolocar a orelha em Malco, embora nós vemos ele negando Jesus 3 vezes, Jesus o procurando e refazendo o Pedro machucado, caído, um Pedro arrependido. Nós vemos um Pedro aqui agora, ele se colocando de igualdade com todos os cristãos. Nós vemos um Pedro aqui, ele trazendo a ideia de que no reino de Deus, independente da sua posição, daquilo que você foi chamado por Deus, perante o Senhor no reino nós estamos num pé de igualdade. Nós somos iguais. E isso é o que Deus quer. Porque quando nós chegamos ao conhecimento da palavra, nós jamais devemos nos colocar acima de qualquer um. Pelo contrário, temos que fazer como o apóstolo Paulo: dentre todos eu sou o menor.
Paulo, grande conhecedor, homem chamado por Cristo para ser apóstolo, um dos grandes escritores do Novo Testamento, ele diz: dentre tais eu sou o menor. E na obra de Deus, queridos, nós precisamos conhecer, precisamos aprender, mas entender que diante de Deus, não importa o conhecimento, nós temos que ser iguais, humildes. E aí, o autor da lição traz a ideia de que o relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus, proporciona ao cristão alcançar o pleno conhecimento. No grego, epignosis, ou conhecimento de Deus. Carson, ele deixa uma frase muito interessante: como meio pelo qual a graça e a paz podem transbordar na vida do crente, constatado com conhecimento, ou gnose, conhecimento. Daqui, queridos, Pedro também ele traz Pedro aqui ele traz sutilmente na sua carta, nessa escrita, um combate a uma religião ou uma seita que cresceu, que estava surgindo durante esse período, que são os gnósticos. O autor aqui ele deixa bem claro que os gnósticos são adeptos de uma heresia iniciada no primeiro século, que se desenvolveu nos séculos seguintes. Dentre os seus postulados, eles defendiam uma espécie de conhecimento misterioso e mais elevado para a salvação. Ensinavam que a salvação não tinha uma relação com a vida física e não criam na divindade de Jesus Cristo, ok? Então os gnósticos, qual era a sua principal linha de pensamento? Os gnósticos tinham uma linha de pensamento definida. Eles se denotavam mais conhecedores do que os outros, e isso os colocava num pé de desigualdade com os cristãos. Eles se achavam melhores do que os outros, tanto que uma das definições por serem seitas, é a ideia deles não crerem na divindade de Cristo, ok? E a palavra graça, charis no grego, traz a ideia de que a graça é o favor imerecido de Deus para cada um de nós. É o meio pelo qual nós somos salvos. Somos salvos pela graça. Somos justificados gratuitamente pela graça, que nos fortalece diante das nossas fraquezas e nos livra do pecado. Enfim, Pedro, ele deseja que a graça seja multiplicada na vida dos cristãos e que todos tenham paz uns com os outros. Para isso, ele diz na sua escrita que para que cheguemos na graça, para que manifestemos a graça que a nós foi dada de graça, precisamos buscar conhecer mais a Deus e assim mantermos a paz através dos nossos atos. A paz que em grego, eirene, no grego eirene, é uma palavra que deriva do Antigo Testamento da palavra shalom. Essa paz não significa ausência, e isso é muito importante a gente deixar aqui claro, que a paz que Jesus dá não é uma paz que tem ausência de tribulação, não é uma paz em que te isenta de dificuldades, problemas, de lutas, adversidades. Pelo contrário, a paz ela independe das circunstâncias externas. O que Pedro está dizendo aqui é que você vai ter paz estando no meio de um furacão. Você vai ter paz no meio dos problemas, das lutas. E é isso que faz a diferença no povo de Deus.
Essa é a diferença, porque você vai ser visto, está sendo visto pelas pessoas. E isso vai ser, de uma certa forma, uma oportunidade do Espírito de Deus mostrar para aquele que está no mundo, para aquele que está nas trevas, que ele pode enfrentar os problemas dele diferente do que ele está enfrentando. Quando ele olha para você e vê que você está também passando por problemas, mas que você enfrenta diferente, com um sorriso no rosto, com um brilho no olhar, com a firme certeza e a fé que Jesus Cristo está contigo, vai te dar a vitória na hora certa. É isso que Pedro está trazendo para a igreja. Mas para que isso aconteça, irmãos, para que isso aconteça, é importante nós deixarmos claro que isso não acontece de uma hora para outra, isso não vem do nada. Pelo contrário, a Bíblia diz que as tribulações, os problemas, vão te proporcionar um crescimento. Por isso que nós precisamos ser provados, para que possamos, através das provas, que através das provas nós venhamos a crescer no Senhor, nos aproximar mais de Deus, chegar mais perto do Senhor. E isso para nós é algo importante, porque Deus quer isso de mim, quer isso de você. E Pedro, ele escreve enfaticamente para a igreja na ideia de que durante aquela perseguição, durante os problemas, diante de tantas dificuldades, como hoje nós estamos passando, nós estamos diante de uma pandemia, querido. Diante de muitas incertezas, num tempo em que nós vemos a sombra da morte ao tempo todo nos rodear, um tempo em que nós vemos tudo indeciso, pessoas apavoradas, ansiosas, sem saber o que fazer. E a palavra de Deus diz que no Senhor nós temos paz, no Senhor nós temos a graça, e essa graça nos abunda, essa graça nos faz transbordar de alegria em meio a um momento caótico. Diga-se de passagem que nós estamos vivendo um tempo caótico, mas tem a paz, tem a graça do Senhor te conduzindo, tem a presença do Espírito glorioso de Deus. E é isso que Pedro está chamando a igreja a fazer. Mas isso não vem do acaso, isso vem da busca constante, isso vem da importância de nós buscarmos ao Senhor, de nós priorizarmos conhecer mais de Deus. E a paz, Pedro nos traz a ideia de que a paz é o fruto da graça de Deus em Cristo. É a ação de Jesus através de nós. Jesus nos disse isso lá em João 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é uma paz que te deixa protegido de qualquer dificuldade. A paz que o mundo oferece é uma paz sem guerra, é uma paz sem luta, é uma paz sem espada, é uma paz sem suor, é uma paz sem problemas, é uma paz sem deserto ou sem tribulação. A paz que Jesus dá é totalmente diferente. É uma paz que você está no deserto, mas você está tranquilo. Você está em paz consigo mesmo. Você entende da graça de Deus e sabe que Deus está contigo e vai tirar do deserto. Do mesmo jeito que quem está no meio da tempestade sabe que quem está com Cristo, Jesus na hora certa ele vai se levantar e vai dizer: acalma a tempestade, silencie-se os ventos, agora chegou o tempo da bonança. Então a paz que Jesus dá é uma paz que em meio às tribulações é independente das circunstâncias. A paz que Jesus dá, ela é indiferente dos problemas que estão ao seu redor. Você está em paz, você vai enfrentar os problemas em paz, na paz do Senhor. E é isso que Pedro está nos chamando a conhecer,
a buscar, a ter a paz de Cristo, mesmo em meio aos problemas, inclusive nessa pandemia em que nós estamos vivendo, inclusive nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nesta hora em que nós estamos vivendo diante de tantos problemas. Então, queridos, a palavra de Deus, ela traz para nós a importância de nós vivermos no progresso, de termos a paz que Cristo dá, não a paz que o mundo oferece, que é uma paz mentirosa. A paz que o mundo oferece é uma paz mentirosa, uma paz que, infelizmente, não encontramos verdades. Pedro, então, ele nos declara o seguinte, o autor deixa uma declaração muito interessante de Pedro aqui. Ele diz assim, a declaração de Pedro aos cristãos é que desfrutassem da graça e a paz multiplicadas através do conhecimento pleno de Deus. Conhecer a Deus de forma profunda e pessoal somente pelo relacionamento com Cristo e não por um conhecimento superficial, teórico e vazio de significado e vida. Como a gente tem visto isso acontecer nos nossos dias, né? Pessoas que não têm um relacionamento profundo com Deus, com Cristo, um conhecimento muito superficial daquilo que Deus quer para a sua vida. Pessoas que estão sofrendo, até mesmo com as suas próprias decisões e o resultado das suas decisões, por tomar atitudes simplesmente por ter um conhecimento superficial daquilo que Deus queria para as suas vidas. Então Pedro está nos trazendo aqui, queridos, a importância de nós buscarmos conhecer a Deus para que não tenhamos resultados desagradáveis devido à nossa superficialidade do conhecimento de Deus. Uma outra parte, ou um outro ensino desta lição é que o progresso espiritual se revela na vida prática. E isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar. Quando nós conhecemos a Deus, isso precisa refletir nas nossas ações. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, que quando nós conhecemos a Deus, nós aprendemos quando é para ficar em silêncio, quando devemos falar e como falar, quais palavras usar. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos dar ouvidos aos nossos irmãos, porque muitas vezes Deus se utiliza de irmãos para nos dar conselhos, para nos dar dicas, para abrir os nossos olhos. Muitas vezes Deus utiliza de irmãos para falar assim, olha, não faça assim não. E às vezes nós caímos na tentação de dizer, não, eu sei como fazer, eu sei exatamente como deve ser. E erramos porque talvez aquele irmãozinho disse algo que era totalmente contrário ao que eu queria, por eu não conhecer a Deus. Pela superficialidade do conhecimento de Deus, a prática fica aquém. Pedro ensina que Deus proveu os cristãos com todos os recursos necessários para o progresso espiritual. Amados, não tem condições de você conhecer a Deus e não haver progresso na sua vida. Não tem condições de você conhecer Deus e não acontecer nenhum progresso na sua vida. A Bíblia diz que a partir do conhecimento de Deus, nós vamos permitindo o Espírito de Deus podar o que é necessário, deixar crescer brotos que dão frutos. Então, o autor ele divide em alguns subpontos aqui, essa parte da lição. O progresso espiritual se revela na vida prática. Em que aspecto? Primeiro, os recursos para o crescimento já foram concedidos por Deus. Você tem
primeiro princípio é a palavra de Deus. E o segundo é o desejo de praticar a palavra de Deus. Não tem condições de você querer conhecer a Deus, não tem condições de você buscar a Deus, sem que o desenvolvimento seja sobre o desconhecimento da palavra. Pelo contrário, você conhece, você deseja praticar, e aí o Espírito Santo de Deus age, podando, te orientando no que você vai fazer. O poder de Deus, ele é imensurável. Deus vai nos direcionar, Ele vai nos conduzir, mas tem que ter uma parte nossa também. Como é que Deus vai fazer só Ele, sendo que não há permissão em nós? Pelo contrário, tem que ter permissão sua para que Deus age no seu crescimento, para que Ele proporcione. Ele já proporcionou, tá certo? Ele já concedeu a você o que é necessário para você crescer. O poder de Deus está em você, mas que você tem que se permitir também que as coisas de Deus aconteçam. É por isso que Pedro declara lá no versículo 3, tá certo? Para você que está chegando aí agora, capítulo 1 do segundo livro de Pedro, versículo 3 diz assim: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade. Sendo bem objetivo, ele afirma que a presença da graça de Cristo em nós, por meio da salvação e pela ação do Espírito, propicia a nós o poder de Deus que produz a iluminação para uma vida de santidade e justiça. Pedro ensina que o Espírito nos oferece recursos poderosos para desfrutar de uma vida abundante oferecida em Cristo e para viver de forma piedosa, a fim de desenvolver em sua vida diária uma conduta certa que tenha como alvo agradar a Deus. Irmãos, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Sabe o que muitas vezes nós cometemos de errado? É que nós esquecemos de viver para agradar a Deus. Muitas vezes nós cometemos esse erro. Muitas vezes nós esquecemos de viver para agradar a Deus, porque estamos preocupados demais em agradar os outros ou a nós mesmos. Pedro aqui, ele está trazendo a responsabilidade, ele tá colocando a responsabilidade em mim e em você. Ele está dando um puxãozinho de orelha em nós para pararmos de viver preocupados com aquilo que as pessoas vão pensar, com aquilo que as pessoas vão achar. E a nossa preocupação tem que estar voltada para aquilo que Deus quer que nós façamos, para aquilo que Deus está achando. Por isso que nós não precisamos e não devemos viver com a finalidade de agradar pessoas, mas agradar a Deus. E aprenda uma coisa: quando nós agradamos a Deus, não tenha dúvida que algumas pessoas vão ficar desagradadas. Você vai desagradar algumas pessoas. Outras pessoas vão estar felizes porque você está agradando a Deus. Vão ter felicidade com a sua felicidade, com o seu modo de agir. Mas saiba de uma coisa: toda vez que nós agradamos a Deus, nós desagradamos os inimigos de Deus. E aí você vai ver quem são aquelas pessoas que estão vivendo como inimigas de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que é amigo de Deus se torna ou se constitui inimigo do mundo. E vice-versa, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Certo? O segundo aspecto mencionado são as promessas de Deus. Como recurso para nós, Pedro tem a intenção de nos ajudar na dinâmica da vida, no combate da sedução de uma vida pecadora, de uma vida incentivada por falsos mestres e por heresias, e até mesmo pelas nossas próprias vontades. A Bíblia, o próprio apóstolo Pedro está nos informando que se nós voltarmos, ou se nós focarmos nas promessas de Deus, nós precisamos rejeitar o pecado. Nós precisamos rejeitar aquilo que nos afasta de Deus. Da mesma forma, se nós adentrarmos pela vida pecadora, nós vamos nos afastar do Senhor.
Nós vamos sair debaixo das promessas de Deus e daquilo que Deus tem nos oferecido ou preparado para nós. Pedro, então, ele escreve isso na intenção de quê? De nos ajudar na dinâmica da vida. De combater a sedução, porque nós somos seduzidos. A nós é colocado diariamente a ideia de pecar, como diz a música, né? Todo dia o pecado vem e nos chama. Então ele orienta os cristãos e enfatiza a importância das promessas quanto uma vida piedosa. O que é uma vida piedosa? É uma vida separada para Deus. É uma vida em que visa ser semelhante a Cristo. Se você está me assistindo agora, neste domingo, nesta manhã de domingo ou depois, se o seu ideal de vida não é se parecer com Cristo, você está no caminho errado. Se você não tem como objetivo ter cada dia mais as ações parecidas com a de Cristo, você simplesmente está tornando a igreja um local de passeio. Os estudos que você está ouvindo, a palavra que está sendo pregada a você, meramente está entrando de um lado e está saindo do outro. Porque se a sua vida não é pautada em ser parecido com Cristo, eu não sei o que você está fazendo. E Deus está te chamando para você mudar os seus conceitos, mudar a sua forma de pensar. Porque o mundo já tem muita gente parecida. Mas com Cristo é dia após dia. A ideia é de você parecer mais e mais com Ele. Amados, nós não somos chamados para viver igual ao mundo, ou nos parecermos com o mundo. Somos chamados para sermos semelhantes a Cristo. Certo? Pedro está mostrando claramente que através da palavra de Deus temos tudo o que necessitamos para uma vida cristã autêntica e vitoriosa. Olha o que ele diz no verso 4. Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Pedro é bem claro. Pedro é bem claro em dizer que nós podemos ter parte da natureza divina. Mas para isso acontecer, nós temos que fugir da aparência do mal. Não se parecer com aquilo que é mal. Deixa eu adiantar aqui. Os recursos para o crescimento e nossa finalização aqui tem como objetivo o alvo da frutificação. Eu tenho que conhecer para dar frutos. Eu tenho que conhecer para abençoar outras vidas. Eu tenho que conhecer para que o mundo veja em mim ou nas minhas ações a pessoa de Cristo, os frutos de Cristo. E aqui ele vai acrescentar à nossa fé algumas características muito importantes para nos ajudar em nossa caminhada. Pedro ele dá algumas palavras, são 7 qualidades, na verdade, mencionadas por Pedro para o nosso crescimento constante. Outra coisa importante, não é dar frutos e parar e nunca mais dar. A Bíblia diz que nós temos que crescer, multiplicar, conhecer e prosseguir, dia após dia, dar frutos daquilo que Deus espera. Então a primeira coisa que ele diz, a ideia da virtude. A virtude tem a ver com a excelência moral, com uma vida que rejeita os vícios. Nós temos que ser pessoas virtuosas, que não sejamos movidos pelo vício. Esta é a ideia. Outra coisa, a ideia do conhecimento. E o conhecimento nos indica um discernimento moral. Quando eu conheço a palavra de Deus, eu vou adquirir, eu vou ter em mim
a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Lembrando, eu falei sobre isso quarta-feira no culto de oração. Se você não assistiu, pode procurar lá, nós temos nossos canais. Você vive o padrão do que é certo para você, para o mundo e as pessoas que no mundo vivem, ou o padrão do que é certo para Deus. Então o conhecimento vai te gerir ou vai te dar a capacidade de você saber discernir o padrão moral de Deus, quando você conhece a Deus. Discernir entre o certo e o errado, o caminho bom e o caminho mau, entre o que agrada e o que não agrada a Deus. Domínio próprio. Temos que ter o domínio próprio. Para quê, queridos? Para agir com temperança e paciência, mostrando equilíbrio nas nossas decisões. Quantas pessoas hoje, diante de dificuldades, se tornam pessoas desequilibradas, se revelam pessoas totalmente diferentes do que você conhece, por falta do domínio próprio. E a Bíblia vai dizer, o próprio apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 5, a partir do versículo 22, ele vai falar lá quais são os frutos do Espírito Santo, e um dos frutos é o domínio próprio. Precisamos ter o domínio próprio. Outra característica também que nós temos que ter, outra qualidade mencionada por Pedro, é a perseverança. Tem que ter a perseverança, e a perseverança, ela é algo que está atrelado com a nossa fé. Nós vamos perseverar no Senhor, nós vamos ter constância espiritual, porque nós não estamos vivendo por aquilo que nós vemos. Como diz a palavra de Deus, eu não me guio por vista, eu me guio por Ele, pela fé nele, por aquilo que eu creio nele. Então nós temos que ter a perseverança. O mundo desistiu? Eu não, porque quem dá a última palavra é o Senhor, e muito menos você. O médico disse que não tem mais jeito, os vizinhos disseram que não tem mais jeito. É só olhar para a história de Lázaro. Todos já tinham denotado que Lázaro já tinha morrido, que não tinha mais jeito. Jesus disse, não tem jeito. Filha de Jairo, Jesus disse, tem jeito. Então, quem dá a última palavra é o Senhor, amém? Em nome de Jesus. Outra coisa, a piedade. Nós temos que ter uma vida de piedade. E a piedade, ela está atrelada à reverência para com Deus. Nós temos que ter uma vida reverente. E piedade significa adoração certa. E qual é a adoração correta? É a adoração que nós entendemos que nós estamos debaixo da autoridade, servindo a um Deus que é santo, que é poderoso, que é imutável, um Deus criador de todas as coisas. A piedade traz para nós essa ideia. Também traz a ideia de fraternidade. Fraternidade é a ideia de aplicarmos o princípio do amor cristão à nossa família cristã, à igreja, aos amigos, aos familiares, aos que nos perseguem, aos nossos irmãos, tá certo? Então a fraternidade é você ter a paz, é você conviver o amor, é você permitir que o amor sobressaia todas as impurezas que a vida, o transcorrer da vida nos proporciona. Você vai ter esse momento de proporção. E também no final ele diz o amor. O amor é o resultado de toda a lei. Pedro foi amado pelo Senhor e confrontado na demonstração do amor sincero e verdadeiro para com ele. Quando Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Tu sabes, Senhor. Tu me amas, Pedro? Tu sabes. O amor é o vínculo da perfeição. E para concluir essa lição, porque nós já vamos iniciar o nosso culto, faltam apenas alguns minutos para nós começarmos o nosso culto aí matutino. Os irmãos já estão chegando, os irmãos já estão se acomodando. Então, nós concluímos essa lição dizendo que o pleno conhecimento de Deus concede ao cristão a oportunidade de desenvolver-se espiritualmente e, através desse crescimento, gerar frutos. Quando o cristão está comprometido com Cristo e alicerçado na palavra,
automaticamente revela aqueles que não estão se desenvolvendo ao crescimento no Senhor. Pedro fala 4 características negativas desta pessoa na igreja. Vou ler de novo. Quando o cristão está comprometido com Cristo e alicerçado na palavra, automaticamente revela aqueles que não estão se desenvolvendo ao crescimento. É comum nos nossos dias atuais termos irmãos que estão exatamente neste quadro, estão enquadrados na característica de pessoas que estão apenas assistindo enquanto outros estão trabalhando. E Pedro ele dá uma pitada aí, uma pitada de puxão de orelha, ele dá uma chamada naquelas pessoas, e talvez você que está me assistindo agora seja uma delas, que está apenas só assistindo, só acompanhando, vendo os outros fazerem. Meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, vamos regaçar as mangas, vamos entrar na obra, vamos fazer. Eu não sei como tem pessoas que se acomodam, se acostumam em não fazer nada para Deus, sendo que Deus faz tanto por você, meu irmão. Deus tem disponibilizado 24 horas do tempo dele para cuidar, para te abençoar, para fazer tudo por você. E às vezes nós não fazemos nada para Deus. E Pedro fala aqui 4 características. Você vai encontrar aí, nos versos 8 e 9. Ele vai dizer: tem pessoas dentro da igreja que são estéreis, inativos, ociosos, não querem servir a Deus. Essa é a primeira característica. A segunda característica: tem pessoas dentro da igreja que são improdutivos, inoperantes, não há frutos na vida deles. Eu vou comentar depois, tá? Em terceiro lugar, ele vai dizer: são pessoas cegas espiritualmente, e o resultado é um viver de trevas, pessoas que só vivem na escuridão. E em quarto lugar, são pessoas esquecidas, têm memória fraca e não se lembram dos ensinos do Senhor e dos benefícios alcançados em Cristo. Esquecem principalmente a palavra de Deus. Vou enumerar rapidamente aqui que eu só tenho 6 minutos. Vamos lá. Pessoas estéreis, não geram ninguém, nunca ganharam ninguém para Jesus, e estão como? Uma vida de esterilidade, só querem sentar, escutar e mais nada, não fazem nada para Deus, não se dispõem a fazer algo para Deus. Irmãos, é importante, fazer algo para Deus nem sempre é dentro da igreja, é na rua, é em casa, é com os vizinhos, é quando ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Na igreja também, aqui na igreja nós temos tanta coisa para ser feita, mas poucas pessoas se colocam disponíveis para fazer as coisas de Deus. Outra coisa, a improdutividade dentro da nossa vida. Somos pessoas muitas vezes improdutivas, pessoas inoperantes, não há frutos na nossa vida, não há mudança, não levamos ninguém para Jesus, não evangelizamos, não oramos, não apresentamos a palavra de Deus a ninguém. Pessoas cegas espiritualmente só vivem em trevas, só vivem em problemas, dificuldades. Queridos, a palavra de Deus diz que Jesus é a luz, mas a palavra de Deus é a luz. Então precisamos conhecer, precisamos apresentar a palavra de Deus. E mais do que isso, quarto lugar, Pedro nos exorta a deixarmos de sermos esquecidos. Tem gente que, se você perguntar assim, o que o pastor pregou, se eu perguntar a você qual é o tema da lição de hoje, você não sabe. Por quê? Está habituado a ouvir e não guardar. O tema da lição, você quer saber? Conhecimento que fortalece e produz frutos. Por isso que você tem que frutificar, meu irmão. Por isso nós temos que frutificar no Senhor. A frutificação revela que, genuinamente, temos a salvação em Cristo, que nascemos de novo e vivemos para o Senhor. É uma comprovação da pessoa do Espírito habitando em nós, provendo e produzindo resultados para a glória de Deus. Jamais é para a sua glória, jamais é para o que você quer,
todo cristão deve esperar ansiosamente pela entrada no reino eterno de Cristo. Mas enquanto não chega lá, aguarda dando frutos. Para finalizar, quero deixar 4 perguntas, rapidamente. O conhecimento que tenho de Cristo e o meu relacionamento com Cristo me proporciona ter graça e paz? Segundo, qual o impacto do poder de Deus e das suas promessas em sua vida? Qual é o impacto de Deus, do poder de Deus e das promessas de Deus em sua vida? Em terceiro lugar, tenho me empenhado por acrescentar à minha fé as qualidades propostas pelo apóstolo Pedro para ser um cristão frutífero? Você tem agregado na sua vida qualidades que te proporcionam dar frutos? Você tem buscado conhecimento para frutificar? Saiba de uma coisa: o pleno conhecimento de Deus na pessoa de Cristo deve ser o seu único alvo. Irmão, minha irmã, você que está me assistindo nessa manhã de domingo, estamos prestes a começar o culto matutino, mas antes eu quero te fazer uma única palavra, quero te deixar uma única palavra. Não viva para você, segundo a tua vontade e teu desejo. Viva para Cristo, na intenção de frutificar para Ele. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus resplandeça sobre você a face dele, em nome de Jesus. Tenha um domingo abençoado na presença do Senhor Jesus. E já já nós vamos começar o nosso culto matutino, com a série de mensagens falando sobre a carência da igreja. Não perca, Deus tem uma palavra especial para você. Fique na paz do Senhor Jesus e já iniciaremos o nosso culto para a honra e glória do Senhor.